esses slides de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os processos, né, de recrutamento e seleção, né? Ontem nós falamos sobre o posicionamento estratégico da gestão de pessoas, no sentido de estar aí contribuindo para que a organização alcance os seus resultados de forma eficiente e eficaz, né? Então, hoje, realmente, a gestão de pessoas tem contribuído. E esse processo de gestão, ele envolve, né, essas etapas de recrutamento e seleção de pessoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos. Bom, então aqui, para a gente iniciar, eu coloquei aqui o geral aqui dos processos de recursos humanos, né? Então, aqui nós temos as etapas, né, que envolvem aí o processo de gestão de pessoas, né, gestão de recursos humanos. Então, esse processo, ele envolve agregar pessoas por etapas, né? Então, nós temos lá, primeiro, agregar as pessoas, segundo, aplicar as pessoas, terceiro, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Então, o processo de trabalhar com as pessoas no ambiente organizacional, ele é composto por todas estas etapas, né? Então, hoje, na verdade, nós vamos estar verificando aqui essa primeira etapa, que é agregar pessoas, né? Então, nesse primeiro passo, onde é definido quem vai trabalhar na organização, né? É feito lá uma pesquisa de mercado, o processo de recrutamento, o processo de seleção das pessoas e a integração. Então, esta é a primeira etapa que nós vamos estar aqui conversando sobre hoje. Mas depois que a pessoa, né, ela é admitida, que ela passa pelo processo de integração, ela precisa ser aplicada, ou seja, é a etapa que vai definir o que as pessoas deverão fazer, né? Então, isso vai depender do quê? De uma análise de cargos, né, onde vai se definir claramente a função, o cargo que vai ser ali ocupado pela pessoa, né, o que ela vai desempenhar naquela função. Envolve também a avaliação do desempenho, que são os resultados, e o plano de carreiras, que trata da questão da ascensão das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Na sequência, tem o processo de recompensa. O processo de recompensa é o processo em que as pessoas elas são remuneradas, né? E também são definidos aí os benefícios que vão atrair essas pessoas para o ambiente de trabalho, né? E vão contribuir também para manter as pessoas, né? Então, o processo de recompensa, muitas vezes, ele também envolve questões que não são exatamente financeiras, né? Tem outras formas de recompensar pessoas que também vão contribuir para que as pessoas permaneçam, né, na organização. Então, o plano de recompensar, desenvolver pessoas, a etapa que envolve as questões de treinamento, desenvolvimento, programas, né, que investem aí em melhorar a qualificação dos colaboradores, né, também questões, né, de mudanças que podem estar acontecendo e acontecem no ambiente organizacional, no ambiente de trabalho,
os programas de comunicação, o quanto é importante manter as pessoas informadas e bem informadas, né, sobre os processos. Esses programas, né, eles contribuem para desenvolver as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Manter as pessoas, que é a etapa onde vão ser tomadas as medidas, né, e as ações que vão ser realizadas pela gestão de pessoas para evitar aquela rotatividade que nós conversamos ontem, né, o absenteísmo, a rotatividade. Então, como isso é feito? Como que se mantém as pessoas no trabalho? Fornecendo uma segurança, né, para as pessoas, onde as pessoas se sintam seguras trabalhando ali na empresa, tenha programas, né, de qualidade de vida e as relações aí com os sindicatos, as relações trabalhistas, né, as relações relacionadas às questões legais, elas sejam todas cumpridas e sejam ali seguidas, né? Então, isso são formas de manter as pessoas no trabalho, né? Que vai criar um ambiente ali agradável, né? Propício. E a última etapa é monitorar as pessoas, né? Como saber o que as pessoas fazem. Então, através dos programas, né, de sistemas de informação gerencial, obtém-se informações sobre rendimento, sobre desempenho das pessoas que vão permitir ali saber como está sendo o desenvolvimento de cada um, né? Então, através de informações armazenadas em bancos de dados e auditoria de recursos humanos, né, que faz aí esse acompanhamento. Então, o processo de gestão de recursos humanos, ele é bastante amplo, né? Não é somente admitir, né? Não é somente agregar as pessoas no ambiente de trabalho. Após esta primeira etapa, que na verdade inicia todo a sequência do processo que é cumprido aí pela gestão de recursos humanos, né? Bom, então, para a gente iniciar, né, falando um pouquinho sobre recrutamento, seleção e admissão de pessoal, o que vem a ser isso dentro da organização? Então, o Chiavenato, ele diz que esse processo, ele faz parte de um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair os candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Oi? Eu, eu acho que eu não estou projetando, né? Esqueci de colocar, Raíra. Oh, meu Deus. Peraí, já vai. É que fica tão assim natural para a gente que a gente acha que vocês estão vendo, né? Desculpa aí. Agora foi, né? Peraí. Eu sempre pergunto, hoje eu esqueci de perguntar. Bom, então o slide anterior que eu estava comentando é este primeiro, tá? Então temos ali as etapas do processo de gestão de pessoas, com as definições aqui que. Oi, peraí. Acho que eu tenho que. Que eu dei uma saída aqui para receber o. Deixa eu colocar aqui, peraí, de novo. Projetar de novo, peraí. Na janela, agora acho que vai. Agora foi, né? Tá, joia. Desculpa aí, tá? Bom, então essa foi a tela inicial, que eu fiz os comentários, né, das etapas aqui do processo da gestão de pessoas. Os comentários, né, que eu fiz estão aqui anotados,
Qualquer coisa, depois vocês deem uma olhada lá, tá bom? Aí aqui na sequência, né, a definição de Venato, dizendo que esse processo de recrutamento, seleção e admissão vai ser o conjunto das técnicas e os procedimentos que a empresa vai utilizar para atrair aqueles candidatos, né, que apresentam as características necessárias, né, as atribuições, as qualificações necessárias para ocupar um determinado cargo na empresa, né, na organização. Então, cada empresa ela tem a sua forma, né, a sua técnica de estar atraindo pessoas para ocupar esses cargos. Então, aqui na sequência, a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre essas técnicas de recrutamento, seleção de pessoas. Então, aqui a gente tem uma representação onde ele mostra, demonstra aqui, né, de forma ilustrativa, as formas de se selecionar e recrutar pessoas, né? Então, aqui nós temos através de jornais, né? Hoje a gente pode incluir aqui entre esses jornais as mídias sociais, através das agências de empregos, através de cursos, através de indicações, né? Que são os QIs da vida, né? Através destas fontes, né? As universidades, as escolas, elas também são ali formas de estar ali buscando pessoas, né, para serem recrutadas e, posteriormente, essas pessoas são selecionadas, né, dentre as que aqui do mercado são atraídas, né, foram recrutadas, vai ser feito ali o processo da seleção, né? Então, vai separar ali o que vai estar melhor atendendo às solicitações ali do cargo ou os que estão melhor atendendo ali a necessidade. Então, depois do processo de seleção, vem o processo de admissão, que é o processo de contratação propriamente dito. Então, alguns exemplos, né, de processos ali de seleção, né? Então, os meios para divulgação são anúncios em jornais, redes, rádio, internet. Hoje a gente sabe que a mídia social está sendo aí a fonte mais utilizada, né, e a mais eficiente, que atinge as pessoas de forma mais rápida, né? Através de agências de emprego, através de escolas e cursos, SESI, SENAIS, cursos preparatórios, né, cursos profissionalizantes, as universidades, enfim, né? E as indicações são aí meios utilizados aí para buscar pessoas, né, para atrair candidatos para serem recrutados. Bom, o recrutamento, né? Então, quais são as fases que antecedem o processo de recrutamento, né? Então, antes de recrutar os candidatos para um cargo, é necessário se definir a descrição da função e a definição do perfil do candidato, né? Então, quando se faz um anúncio ou utiliza-se qualquer uma das fontes para atrair possíveis candidatos, a empresa já deve ter, né, essa descrição da função, né, para que os candidatos eles já tenham conhecimento de qual é a função e quais são as qualificações necessárias, né, para que se inscrevam os candidatos que tenham o perfil para desempenhar tal função, né? Se não, esse processo ele fica muito amplo, né, e fica muito vago.
Aí você vai atrair dezenas aí de candidatos que, de repente, não têm qualificação alguma para aquele cargo, para aquela função, né? Então, por isso que é necessário, antes de se lançar o processo, né, de recrutamento, definir aí exatamente a descrição da função e a definição do perfil do candidato. Isso é muito importante. E muitas vezes é uma etapa ali que se queima, né? E acaba ali gerando algum tipo de trabalho ali desnecessário, né? Bom, planejamento de recrutamento. O que a organização precisa em termos de pessoas, né? No planejar o recrutamento, a empresa precisa definir o que precisa em termos de pessoas, né? Quais são as pessoas que precisa, quais são as qualificações, enfim, qual é o perfil, né? O que o mercado de RH pode oferecer, o que tem no mercado com relação a pessoas, né, a candidatos disponíveis para ocupar a vaga, e quais as técnicas de recrutamento que vão ser aplicadas, né? Então, isso faz parte do planejamento do processo de recrutamento, né? Muitas vezes, quando pensa-se, né, o que o mercado de RH tem para oferecer, muitas vezes as empresas têm dificuldade em contratar porque os profissionais qualificados, os profissionais que têm o perfil adequado, muitas vezes eles já estão empregados, né? Então, nós temos muitas pessoas desempregadas, mas que não têm qualificação, né? Então, existe uma grande dificuldade para contratar por conta desta falta de qualificação aí das pessoas, né? Temos muitas pessoas desempregadas, mas a quantidade de pessoas qualificadas é muito pequena, né? As etapas do processo de recrutamento. Uma pesquisa interna das necessidades, né? Então, tem-se que verificar internamente, dentro da própria organização, quais são as necessidades que existem desta contratação, e a pesquisa externa de mercado. O recrutamento, ele pode acontecer de forma interna também, né? Onde vai se selecionar alguém que já trabalha na empresa, mas que tem condições aí de assumir esse novo cargo, essa nova função, né? Então, a empresa teria que buscar ali uma outra pessoa no mercado externo para substituir este funcionário que estaria ali sendo promovido ou transferido ali de função, né? Então, o recrutamento tem também esta característica aí, recrutamento interno e recrutamento externo. Aqui na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre o recrutamento interno, né? Esse tipo de recrutamento, ele acaba aproveitando melhor o potencial humano da organização. Ele motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários e incentiva a permanência e fidelidade dos funcionários, né? Então, esse processo de recrutamento interno, ele é bastante positivo, né? Ele é motivador, porque quem está trabalhando na empresa, ele vê a possibilidade de ser ali promovido e de ocupar uma outra função. E isto é um ponto positivo, né? Então, a pessoa vê a possibilidade de crescimento ali no seu ambiente de trabalho, né? Essa definição, né, essa fala, né, sobre recrutamento interno também é do Kevenato.
Bom, então o recrutamento interno, ele baseia-se nos resultados obtidos pelo candidato interno, né, nos testes de seleção, quando ingressou, resultado das avaliações de desempenho, como está sendo ali o desempenho da função dele na organização, né? Resultado dos treinamentos e aperfeiçoamentos, como é o aproveitamento deste funcionário com relação aos treinamentos que são aplicados, os cursos, né, todo tipo de aperfeiçoamento que é disponibilizado, qual é o aproveitamento dele, o desempenho, o empenho, né, dele. Análise e descrição do cargo atual e do cargo pretendido. É necessário também verificar se aí o perfil do cargo atual que ele desempenha e o cargo que se pretende o cargo que se pretende estar ali disponibilizando para ele, né? Então, verificar se ele realmente ele atende ali às características, né? Porque, de repente, ele está desempenhando muito bem a função dele. E aí você vai atribuir uma nova função que, de repente, não faz parte ali da sua característica, né? Da sua habilidade, e acaba ali até prejudicando o funcionário, né? Então, há necessidade de se verificar, né, nesta análise de cargo, a questão do perfil, se realmente se enquadra. Planos de encarreiramento, verificando a trajetória, né, ali do funcionário, e condições de promoção e de substituição, né? Então, analisar ali as questões internas para poder estar aplicando aí este recrutamento interno e transferindo aí esse funcionário de cargo. Né? É importante analisar esses pontos. Bom, aí sempre tem, né? Como nós temos duas opções, a opção do recrutamento interno e a opção do recrutamento externo, sempre vai ter os pontos positivos e os pontos negativos, né? Tanto de um processo quanto do outro, né? Então, aqui, vou deixar maior aqui. Então, aqui, ele fala sobre as vantagens e as desvantagens do recrutamento interno, né? Bom, as vantagens. Primeiro, aproveita o potencial humano na organização, já comentamos, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional, né? Então, ele vai ser um elemento que vai possibilitar que o profissional ele trabalhe de uma forma muito mais motivada, né? Que ele vai visualizar a possibilidade de crescimento. Ele também incentiva a permanência e a fidelidade do funcionário, né? Aqui ele também vai para as questões de rotatividade, né? Diminui aí o índice de rotatividade. Não requer socialização organizacional de novos membros, né? Então a pessoa já está ali no ambiente, ele já conhece a cultura da empresa, ele já conhece as normas, as regras. Então, não vai haver necessidade de socialização e probabilidade de melhor seleção, porque já se conhece a pessoa, né? Já se conhece a pessoa, já conhece o seu desempenho, então a probabilidade de selecionar melhor é bem maior, né? As desvantagens. Bloquear a entrada de novas ideias, né? Então, aqui é como se você tivesse tirando ali uma possibilidade de entrar um sangue novo na empresa, né? Com ideias diferentes, com ideias que estejam fora daquilo que
é o dia a dia ali da empresa, né? Ideias novas. É uma forma ali de estar, de repente, dando um up no processo, né, da empresa. Desvantagem também, facilita o conservantismo, né, que é conservar sempre a mesma forma de pensar, de agir, né, por estar ali usando, né, e estar sempre convivendo com as mesmas pessoas, mesmo em setores diferentes. É ideal para empresas burocráticas, né, aquelas empresas que são mais metódicas, né, que são mais fechadas, elas se adaptam melhor a esse processo. Mantém a cultura organizacional existente e funciona como um sistema fechado de reciclagem. Então, ele está sempre ali dentro do mesmo ciclo, né? Então, tem as vantagens, né, que ele traz uma segurança maior, mas também tem ali as desvantagens, né, que acaba levando a uma tendência de a empresa se manter sempre ali na mesma forma de gestão, né? Então, tem ali os pontos positivos e os pontos negativos. Agora a gente vai falar sobre o processo inverso, né, que é o recrutamento externo. Então, o recrutamento externo, ele é o conjunto de atividades que visam atrair candidatos qualificados que estão espalhados no mercado, ou seja, estão fora da organização, né? Então, vamos buscar aí candidatos fora da organização. Então, assim como no recrutamento interno, o recrutamento externo tem também os pontos positivos e tem os pontos negativos. Pontos positivos: introduz sangue novo, né? É uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, né? Enriquece o patrimônio humano, né? Por quê? Porque traz novos conhecimentos para a organização, que somados aos conhecimentos que já existem na organização, com os valores, com a cultura da empresa, acaba enriquecendo aí todo o contexto, né? Todo o capital intelectual da organização, ele acaba enriquecendo. Aumenta o capital intelectual, né? E renova a cultura intelectual e acontece uma interação com o mercado. Então, é uma nova visão, uma nova forma de estar administrando os recursos humanos, né? As desvantagens: afeta negativamente a motivação, porque quem trabalha na empresa sabe que vai ficar naquela função, porque se houver necessidade de se ocupar um cargo além, ele vai ser aí contratado de fora, né? Então, isso é um motivo de estar ali desmotivando, né, os funcionários. Reduz a fidelidade dos funcionários, consequentemente, e requer técnicas mais apuradas para fazer esse processo de seleção. Tem que ter ali a utilização de técnicas que sejam mais apuradas, mais específicas, justamente para não correr o risco de contratar uma pessoa que não vai conseguir, de repente, se adequar ao cargo, à função ou à organização, né? Que é um risco que se corre. Ele é um processo mais oneroso, ele custa mais caro, né? É mais demorado, devido à questão da integração, do treinamento, da adaptação, né? Do novo colaborador ali no processo. Então, ele tem
pontos positivos e tem pontos negativos. Mas existe uma forma onde há possibilidade de se utilizar ali as duas formas de recrutamento. A gente já vai ver ali na sequência. Então, aqui a gente tem algumas fontes que são consideradas fontes diretas, né, de recrutamento, onde nós temos aqui a empresa, e aí nós temos as escolas, as universidades, a própria empresa, né, como fonte direta, outras empresas que podem estar ali disponibilizando colaboradores, né, para estarem aí mudando, né, de empresa, né, e outras fontes aí que podem ser consideradas fontes diretas de recrutamento externo, né. Fonte indireta de recrutamento externo. Então, a fonte indireta, ele vai ter ali o intermediário, né, que vai estar ali trazendo as pessoas, né, através das agências de recrutamento, as associações de classe ou sindicatos, né? Então, através desses condutores, né, essas agências, associações e sindicatos, é que essas fontes diretas vão chegar até a empresa, né? Então, e por isso que é considerado lá fonte indireta, né? Que é como se fosse um atravessador, né? Vai ser ali o que vai filtrar ali, né? Vai atrair para depois disponibilizar ali para a empresa. Tá? E tem algumas empresas que utilizam essa forma, né? As principais técnicas, né, de recrutamento são feitas consultas aos arquivos dos candidatos, apresentação de candidatos por parte dos funcionários, cartazes ou anúncios na portaria da empresa, contato com sindicatos e associações, contato com universidades, agremiações, centros acadêmicos. Então, são das principais fontes aqui que são utilizadas aí pelas empresas, né? Além desses anúncios, né, em cartaz, portaria, além de rede social também, que está inserida aqui entre essas principais técnicas, né, para se recrutar pessoas. Através de conferências e palestras em universidades, contatos com outras empresas do mesmo ramo, viagens de recrutamento em outras localidades, buscar, né, pessoas em outras regiões, em outros locais, anúncios em jornais e revistas, existem agências especializadas em recrutamento, inclusive agências online, né, que hoje já existem os sistemas, né, de recrutamento, de banco de dados, onde as pessoas cadastram os seus currículos, e esses currículos eles já são ali destinados para as qualificações que são exigidas, né, para os cargos que são exigidos. Através desse recrutamento online, né? Hoje já existe isso e é bastante utilizado. Bom, então, como eu disse para vocês, existe um meio termo, né, entre utilizar o recrutamento externo ou o recrutamento interno, né? Então, existe o recrutamento misto, onde a empresa pode utilizar tanto o recrutamento interno, em algumas situações, quanto o recrutamento externo. Né? Então, é considerado, né, o mais adequado, porque você vai conseguir equilibrar a questão da motivação, a questão
da valorização, da fidelização ali dos funcionários, utilizando esse procedimento, né? Utilizando esse modelo de recrutamento, o modelo misto, né? Recrutamento misto. Então, nesse recrutamento misto, inicialmente, o recrutamento externo seguido de um recrutamento interno, ou inicialmente um recrutamento interno seguido de um recrutamento externo. Recrutamento externo e recrutamento interno concomitantemente, né? Então, a empresa pode começar procurando no mercado e depois procurar internamente, ou procurar internamente e depois no mercado, ou ao mesmo tempo. Ela pode abrir ali um processo de seleção externo e um processo de seleção interno, onde ela vai de recrutamento interno e recrutamento externo, onde ela vai selecionar ali os candidatos e vai estar ali escolhendo o que vai se adequar melhor à qualificação do cargo, né? Então, o mais assim indicado, né, para as empresas é o recrutamento misto, né, que ele vai atender ali as necessidades da organização e, ao mesmo tempo, vai motivar ali, fidelizar os seus colaboradores. Bom, a contratação dessas pessoas, elas envolvem um procedimento composto por 4 etapas, né? Como eu comentei lá inicialmente, há necessidade, primeiro, né, de planejar a necessidade de novos funcionários. Então, isso, a necessidade de se contratar novas pessoas, ela deve ser planejada, né, deve ser identificada dentro da própria organização, essa necessidade, né, para que haja esse planejamento. Segundo, fazer com que pessoas certas se candidatem aos cargos, né, aos cargos, é aquela questão de já ter definido quais são as qualificações que são exigidas para aquele cargo, para evitar, né, que muitas pessoas se candidatem e que não tenham a qualificação necessária. Decidir quem contratar, né, ali que já vai estar no processo de seleção, e fazer com que as pessoas selecionadas aceitem o cargo. Então, existe todo um processo, né, que vai ser seguido para que realmente se contrate a pessoa certa para o cargo certo e que a pessoa ela aceite desempenhar ali aquela função, aquele cargo dentro da empresa. Então, é importante também já deixar assim claro para o candidato quais são as normas, quais são os procedimentos, qual é a cultura da empresa, né? Para que ele tenha esse conhecimento, qual é a visão, qual é a missão da empresa, né? Para que ele tenha essa visão geral de como a empresa trabalha, para avaliar se ele realmente vai se adequar àquela realidade ali, né? Aquela condição de trabalho. Aí nós, depois de feito esse processo de recrutamento, né, atrair os candidatos e separar aqueles que realmente estão de acordo com o que é exigido aí para o cargo e para a função, vem a próxima etapa, a etapa da seleção de pessoas, né? Então, depois de recrutar, vai ser feita a seleção. Então, a seleção é o processo pelo qual a organização procura satisfazer as suas necessidades de pessoal, escolhendo aqueles que melhor ocupariam determinado cargo na organização, com base
numa avaliação de suas características pessoais e de suas motivações. Portanto, é a escolha dos candidatos mais adequados para a organização, né? Então, o processo de seleção, ele vai avaliar, analisar as características, né, pessoais, as motivações, as características profissionais, os conhecimentos, para escolher o candidato que melhor atenda às necessidades da organização, né? Então, isso é o processo de seleção, é o processo de escolher o melhor candidato, né? Bom, a seleção de pessoal vai ser um conjunto de práticas e processos usados para escolher dentre os candidatos disponíveis aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente. Em geral, a unidade de recursos humanos, de RH, faz triagem e a seleção preliminar, né? Então, faz uma triagem, onde já vai ali eliminando, né, alguns candidatos, né, onde acontece a pré-seleção. E depois, no final de todo o processo, né, a escolha final acaba sendo lá da futura chefia, né, vai ser o superior, né, da pessoa que vai ocupar o cargo, que vai acabar ali dando o ok final, né, para a contratação ali. As técnicas de seleção, né? Então, as que mais são usadas são os testes e as provas, né? Os testes de seleção e provas. Os instrumentos que são utilizados. Triagem, onde acontece uma entrevista, né, inicial, uma entrevista breve inicial. Um formulário de inscrição, o currículo da pessoa que é selecionado, é avaliado, a aplicação de testes psicológicos ou profissionais, né, ali com questões específicas, a avaliação de saúde e entrevista final. São os instrumentos ali que são utilizados no processo de seleção, né? Então, pode ser uma sequência de instrumentos que são utilizados, né? Então, cada empresa, ela vai escolher o mais adequado ou os mais adequados para poder estar ali selecionando os melhores candidatos, né? Ele vai escolher o instrumento que vai colher as informações de forma mais adequada, mais precisa, né? Para que ele possa tomar a melhor decisão, né? Tem empresas que, de repente, só através da avaliação do currículo e uma entrevista, ele já consegue fazer o processo de seleção, né? Tem algumas empresas que fazem uma triagem, utilizam as informações do currículo, aplicam testes, né? Fazem uma entrevista. Então, depende aí de cada organização, de estar utilizando ali os instrumentos. No processo de seleção, utilizando ali o processo de comparação, né? Então, vamos ver aqui esse exemplo, né? Então, nós temos aqui X, as especificações do cargo, e Y, as características do candidato, né? Então, vamos ter ali que comparar as especificações do cargo com as características do candidato. Bom, especificações do cargo. O que o cargo requer? Por outro lado, avaliar o que o candidato oferece.
O cargo requer análise e descrição desse cargo, tem que ter ali esse cargo descrito com todas as suas etapas, né, para que se saiba quais os requisitos que o cargo vai exigir do ocupante, né, então essa fase, essa etapa de análise e descrição do cargo é bastante importante para ficar bem claro quais são ali os requisitos mínimos, né, exigidos. E o que o candidato tem a oferecer. Técnicas de seleção para saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo desejado. Então, aqui utilizar as técnicas mais adequadas para conseguir retirar, né, para conseguir identificar se esse candidato realmente consegue, se ele tem esses requisitos exigidos ali para o cargo, né? Então, isso tem que ter uma técnica especial, uma forma de se identificar esses pontos, né? Porque às vezes quem não assim tem a experiência necessária e adequada, né, de selecionar pessoas, pode acabar se deixando levar e acabar se enganando ali num processo de seleção. Né? De repente, ele acaba contratando uma pessoa que não tem ali as características ali, os requisitos, né, necessários para estar ali desempenhando a função. Né? Às vezes a propaganda é enganosa, né? O candidato, de repente, ele tem uma lábia ali boa, né? E acaba levando ali a pessoa que está fazendo ali a seleção, acaba levando a pessoa na conversa, vamos dizer assim, né? Mas, utilizando-se as técnicas adequadas de gestão de pessoas, é possível aí identificar essas características e esses requisitos, né? Por isso que tem que ter, né, a questão da técnica e a questão da experiência mesmo, né? Bom, os resultados para as pessoas desse processo, né, de seleção. Aproveita ao máximo as habilidades e características de cada pessoa no trabalho, porque a partir do momento que você selecionou a pessoa certa para o cargo certo, ela vai conseguir ali utilizar as habilidades, os conhecimentos dela da melhor maneira possível, né? Então, o desempenho dela vai ser muito, muito mais proveitoso, né? Favorece o sucesso potencial no cargo, né? Já vai ser um ponto positivo ali, que vai garantir, né, que a pessoa tenha sucesso ali na execução da função, eleva a satisfação das pessoas pelo fato de localizar a atividade mais indicada para cada indivíduo. Então, é colocar a pessoa certa, no cargo certo, na função certa. E evita perdas futuras na recolocação ou substituição de pessoas, pelo provável insucesso no cargo. Né? Então, o processo de seleção é que vai garantir ali que é a pessoa certa, né? Que não vai ser necessário estar ali substituindo essa pessoa num curto espaço de tempo. Né? Então, vejam a responsabilidade que é essa função de recrutar e selecionar pessoas, né? Que ninguém traz estrela na testa, na verdade, né? A gente não sabe, né, como é que vai ser ali o desempenho até que a pessoa esteja realmente desempenhando a função. Os resultados para a organização desse processo de seleção.
adequação das pessoas ao cargo e, consequentemente, satisfação do pessoal com o emprego, né? Rapidez no ajustamento e integração do novo empregado às funções, melhoria gradativa do potencial humano mediante a escolha dos melhores talentos e maior estabilidade e permanência das pessoas, a redução da rotatividade. Então, para a organização também só tem pontos positivos, né? Então, por isso que o processo de recrutamento e seleção ele deve ser muito bem planejado, muito bem organizado, né, para que ele traga aí esses resultados para a organização. Também traz maior rendimento e maior produtividade, melhoria do nível das relações humanas pela elevação do moral, né, a questão ali da satisfação da pessoa no ambiente de trabalho, e menores investimentos e esforços em treinamento, pela maior facilidade em aprender as tarefas do cargo e novas atividades trazidas pela inovação, né? Então, são pontos bastante positivos aqui para a organização. Bom, com relação a aqueles instrumentos, né, de técnicas lá de seleção, nós temos um deles, né, é a entrevista, que é uma das mais utilizadas, né? Então, existem algumas características que devem ser ali consideradas com relação à elaboração e à condução desse processo de entrevista. Primeiro, planeje a entrevista levando em conta as habilidades exigidas pela função. Então, essa entrevista ela tem que ser planejada, tem que ser organizada e tem que ser adequada à função para a qual está sendo ali selecionado o candidato, né? Então, nesse processo, né, de planejamento, de organização, estar ali bem claro para quem vai fazer a entrevista sobre quais são as atribuições para aquela função, quais são as técnicas exigidas para que ele também conduza a entrevista de forma que ele consiga ter essas informações, que ele consiga obter essas informações, né? Que muitas vezes tem algumas informações que são técnicas, específicas ali da função e que realmente requerem, né, um planejamento, né? Que você tenha um conhecimento prévio sobre o que estar perguntando e como estar perguntando, né? Então, tem que ser muito bem planejado. Segundo, faça perguntas claras e objetivas. Então, as perguntas têm que ser claras, objetivas e diretas, né? Não no processo da entrevista, de repente, tirar o foco, comentar outras situações, enfim, né? Conduzir de forma objetiva e clara a entrevista. Evitar perguntas que a resposta seja sim ou não, né? Verificar o tempo de permanência do candidato nas empresas anteriores, prestar atenção aos gestos, ao tom de voz, às atitudes corporais, às contradições. O nervosismo sempre existe, mas a gente sabe que ele também tem um limite, né? Também observar a questão da forma como está vestido, se é adequado à função ou não, a questão comportamental mesmo, né, de cada pessoa. Sexto, anote o que for importante sobre o candidato, se possível no almoço, caso o cargo exija, né? Então, às vezes,
pode acontecer, né, de essa entrevista ela ocorrer ali num ambiente, né, vamos dizer assim, um ambiente mais informal, mas que não deixa de permitir que se colha informações importantes e formais, né? Peça às pessoas com as quais ele irá trabalhar para participar da entrevista, né? Então, aqui também um ponto importante, né? Que pode trazer ali informações importantes e pode somar ali na hora de tomar a decisão, né? Porque, de repente, quem trabalha ali no cargo, quem vai ser o superior, ele tem uma experiência e ele consegue enxergar, né, algo que o entrevistador, de repente, não conseguiria identificar, né? Então, essa questão de trazer, né, as pessoas que vão trabalhar ali para que identifique aí essas situações. Objetivos da entrevista. Então, o objetivo da entrevista é conhecer as características do candidato quanto à vida profissional, à vida escolar, vida familiar e social e pretensões profissionais, né? Então, esse é o objetivo, identificar ali como é a vida profissional, né, da pessoa, a vida escolar, porque ela soma bastante a questão ali do conhecimento, a questão de mostrar ali o interesse em estar se qualificando, buscando novos conhecimentos, a vida familiar e social, né? Logicamente dentro do limite, não é querer saber tudo, né, sobre a vida social da pessoa, mas pode dar indicativos ali, de repente, do caráter da pessoa, né? Então, é neste sentido. Por isso que eu sempre comento com os meus alunos que hoje nós temos que ter um cuidado grande com relação às nossas redes sociais, né? As nossas redes sociais hoje, certamente quando você leva um currículo ou quando você se candidata a uma vaga de trabalho, se você for selecionado, vão verificar a sua rede social, né, para ver ali quais são as suas características, né? Então, o que você curte, como você, né? Então, ali está o seu perfil. Ter bastante cuidado, né, com essa questão aí de vida social, né, nas redes sociais. E a questão das pretensões profissionais, que é importante também verificar, até para saber ali qual é a proatividade, né, da pessoa. Entrevista estruturada. Então, a entrevista estruturada é exatamente um processo conduzido de acordo com uma ordem pretendida. Ela é cuidadosamente planejada para extrair o máximo de informações do candidato, um mínimo de perguntas do entrevistador. Então, já existe uma sequência lógica ali, com as perguntas certas e objetivas, para tirar as informações que são necessárias. Isso é uma característica aqui da entrevista estruturada. A entrevista não estruturada é aquela que não é dirigida, né? Ela acontece de uma maneira informal, ela dá maior abertura ao candidato, porque ela acontece de uma forma mais descontraída, né? O entrevistador fará um esboço dos tópicos que vão ser abordados e demonstrará o interesse e empatia pelo candidato. E iniciará a entrevista com perguntas gerais, não comprometedoras, tais como: conte-me sobre o seu último trabalho. Então, ali, de uma forma mais descontraída, informal, mas que não tira a seriedade da entrevista, né? Então, tem que ter cuidado na hora de participar de um processo de entrevista não estruturado, que de repente a pessoa
ela começa a se sentir tão à vontade ali na entrevista que, de repente, ela começa a fazer umas brincadeiras, ela começa, né? Então, é ter esse cuidado. É uma coisa mais informal, mas é uma coisa que tem ali o seu grau de seriedade, né? Então, são dicas, né, para o processo de entrevista ali. Bom, depois de passar pelo processo de seleção, pela entrevista e tudo mais, né, o recrutamento, vai ser iniciado ali o processo de contratação. Passou ali por todas as etapas, né? Então, a próxima etapa é a admissão. O funcionário vai ser contratado. Então, geralmente, né, quando o funcionário é contratado, a empresa solicita lá a carteira de trabalho, a identidade, o título de eleitor, certificado reservista, CPF, o atestado de saúde, se tem filhos lá, documento lá dos dependentes, a carteira de vacinação dos filhos, enfim, né? Então, ele vai pedir lá os documentos para que seja efetivada a admissão, né? Até chegar aqui na admissão, é um longo processo, né? São várias etapas. Algumas regras básicas para o recrutamento e seleção. Verificar os salários do mercado, né, para que eles estejam ali compatíveis, e para que eles estejam de acordo e adequados também com as categorias, né, de trabalho, que cada categoria tem o seu piso, né, salarial. Desenhe nitidamente o perfil do candidato, né, tem que ficar bem claro, nesse processo de recrutamento e seleção, qual é o perfil daquele candidato. Se tiver dúvida, de repente, requer que haja uma análise mais aprofundada, né, para que não corra o risco de não contratar a pessoa certa, né, contratar a pessoa que não é certa, né, escolha o veículo adequado para anunciar a vaga, né, não contrate a primeira pessoa que aparecer, tem que conferir as informações, aplique testes para comprovar a experiência do candidato. Esses testes, né, podem ser práticos ou podem ser através da entrevista, nas perguntas. Após a escolha, negocie um salário atrativo para os dois lados. E número 7, dedique o tempo que achar necessário para integrar o contratado à empresa, né? Então, depois que for com... Oi? Ah, aham. Você acaba fazendo esse processo de seleção para outras pessoas, né? Para outras empresas, na verdade. Aham, aham, aham. Aquele protótipo, né? Estava divulgado por aí. Aham, é. Uhum, uhum.
Isso, é, é, é. E acontece, né, Raíra, muito disso. Especialmente na área de publicidade, criação, onde vai se demonstrar ali a, a arte, vamos dizer, né? É bem. Uhum, aham, onde divulga ali toda a sua habilidade, capacidade, né? Aham, tá certo. Aham. Não, isso é uma questão, assim, é bastante, vamos dizer assim, contraditória, né? Existem algumas funções que há necessidade, de repente, de você aplicar um teste, né, para comprovar realmente se a pessoa ela tem aquela habilidade, aquele desempenho. Mas algumas situações acabam comprometendo, como você, né, citou aqui, né, bem contraditório mesmo, né? Mas é sempre bem válido, né, essas observações, porque acontece mesmo, né? Ok. E aí aqui, né, no final, tem uma frase aqui do Peter Schutz, que diz assim: contrate o caráter, treine as habilidades, né? Então, assim, nesses processos de recrutamento e seleção, serão as etapas onde vai se identificar ali as características dos candidatos, né? Então, na hora de você selecionar, estar atento e procurar assim e procurar identificar as características relacionadas à conduta, ao caráter, à questão de atender a situações de éticas, né? Então, você vai contratar o caráter da pessoa. A habilidade, ela pode ser treinada e desenvolvida, né? Então, se você contratar só pela habilidade, de repente, uma pessoa que deixa a desejar com relação a questões éticas, a questões, né, de caráter ali, a empresa ela vai acabar saindo ali, perdendo, né? Para ver aqui que realmente a questão de ser verdadeiro, sempre falar a verdade, em qualquer processo de seleção, de entrevista que você vai passar, ele só traz pontos positivos, né? Então, quando você falta com a verdade, quando você deixa ali de cumprir algo que realmente seja o que expressa, né, a sua característica, você acaba se comprometendo, né? Então, a questão do caráter aqui, ela é muito importante, nesses processos aí de estar admitindo pessoas, né? Ninguém quer colocar para dentro da sua empresa pessoas que não sejam totalmente confiáveis, né? Você quer colocar pessoas que realmente venham para somar, pessoas que você pode realmente confiar, né? Então, isso é uma questão, assim, bem importante, né? Bom, Raíra comentou aqui, né, com relação à questão desses testes, né, que nós temos contradições com relação a essas questões, e muitas vezes também
na aplicação dos testes, não se consegue realmente selecionar as melhores pessoas, né? Que de repente a pessoa não se sai bem naquele teste, mas no seu desempenho ela é muito além daquilo que ela conseguiu ali demonstrar, né, no teste que foi aplicado, né? Então tem contradições, né? Por isso que existem diversas técnicas, né? E a empresa pode mesclar, a empresa vai selecionar qual é a que melhor vai atender ali a sua necessidade, de acordo ali com a função, de acordo com a atividade, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Sempre bem-vindas aí os comentários, né, as contribuições de vocês aí. Como é que ficou aí para vocês essa questão desses processos, né, de seleção, de treinamento? Deu para vocês terem uma ideia? Ficou alguma coisa aí que vocês não entenderam? Como é que foi aí? Tudo certo? Alguém quer, de repente, comentar alguma situação, né, que passou, algum processo de seleção que participou, se foi diferenciado? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Bom, então, podemos encerrar por aqui? Então, bom. Sim, então, semana que vem é a última semana, né? Vamos reservar lá o último dia para a gente fazer um apanhado geral, né? Para lá na outra semana a gente já partir para as nossas avaliações, né? A gente separa lá um pedaço da semana para a gente falar sobre o geral do que a gente conversou, tá bom? Então tá joia, pessoal. Mais uma vez agradeço aí a participação de vocês. Essa semana acho que a gente, né, não se vê mais, mas se vocês precisarem, eu estou aí à disposição, podem me chamar ali no WhatsApp, né, se precisarem de alguma coisa. Desejo aí um bom resto, né, de semana para vocês. Se cuidem bastante, cuidem aí das suas famílias, fiquem com Deus e até terça-feira, tá? Um beijo para vocês, tá? Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.